O maior sinal de autocontrole é saber suportar a abundância sem se corromper e a escassez sem se queixar. De alguma forma, completando seu pensamento, um dos maiores pensadores do século XVIII, Jean-Jacques Rousseau, aquele que acreditava que a criança nasce livre, basta a educação para conduzir a sua jornada. Uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém e ninguém seja tão pobre que tenha que se vender a alguém. Então, se Sêneca disse isso há tanto tempo, como você está se comportando nos dois eus que tu és, o eu profundo e o eu exterior, o que está aqui na luta. Você já está mostrando esse sinal de autocontrole quando na abundância, sem se corromper, e na escassez, sem se queixar? Ou é tão rico que não precisa comprar o outro, tem o suficiente que não precisa comprar o outro, ou tem menos e não precisa se vender. Porque enquanto a nossa sociedade vender o que tem de mais sagrado, que é a sua liberdade e o seu direito de escolha, vai permanecer na miséria quase absoluta. Então vamos estudar para entender um tanto mais hoje da pauta estatuída, o espírito do Espiritismo, sabendo que somos um espírito imortal. Nós vamos ficar mais focado nisso hoje. Tínhamos um outro roteiro para a próxima etapa, mas mudou-se e até atrasamos um pouquinho aqui para iniciar a pauta seguinte. Então nós vamos mostrar o espírito e a alma nessa etapa. E como você vai presenciar que são dois seres e um pode acessar o outro, na próxima etapa, só como acessar esse eu profundo e viver sobre sua regência. Com Leon Denis, com Joana de Ângeles, quiçá com outros autores, mas principalmente Leon Denis e depois Joana de Ângeles. Com certeza virão outros também. Assim, vamos começar a nossa jornada. Creio que não precisa mais explicar que nessa cepa de uva estamos vendo na cepa o corpo, por ela representado, e o cachinho de uva, desde o talinho, a casca da uva, o perisperma, tudo se chama perispírito, que liga-se ao corpo. O néctar que está dentro da uva é a consciência. Em cada uva é a consciência de uma alma e no cacho como um todo é a consciência espírito. E aqui vemos um espírito já formando uma outra fração, dividindo ou fracionando sem se dividir, além do cacho de uva que ele já é, mais um outro, ou unindo-se com outro, formando uma nova realidade. Ou unindo-se com mais outros, realidades maiores, até a alma do planeta, a alma do mundo, se você preferir. E na apresentação sempre lembramos a essência do que vimos na aula anterior. Então tome água e vamos mergulhar nessa essência e depois a aula em si. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, questão 144. O que se deve entender por alma do universo? Vai gravando cada situação. Universo, o U maiúsculo, fomos nós que corrigimos. Hoje se usa, quando se fala do todo, com U maiúsculo. Se eu estivesse falando do universo espírito, ou minúsculo.
mas universo de cosmos do todo é maiúsculo. E assim como natureza, eu sempre escrevo com N maiúsculo. A resposta foi, em parte, o princípio universal da vida e da inteligência. Eu colocaria aqui também com I maiúsculo, de onde nascem as individualidades, que somos nós e tudo que existe. Mas aqueles que se servem dessas palavras frequentemente não se compreendem uns aos outros. É o que nós estamos fazendo, mostrando aqui é a alma do universo, ali é a alma de uma galáxia, de uma constelação, de um sistema solar, do nosso planeta, por exemplo, que é o que nós estamos trabalhando, o universo, nosso planeta, depois vindo para o espírito. Então, a alma, a consciência que coordena um todo. E completamos com Leon Denis, da obra Cristianismo e Espiritismo, no capítulo 10º, Deus é a grande alma universal. Então, está em consonância com Allan Kardec, que é considerado o organizador da doutrina dos espíritos, e Leon Denis, o apóstolo do espiritismo que deu continuidade. Então, para ele, Deus é a grande alma universal, de que toda alma, eu, você, todos nós, é uma centelha, uma irradiação. Lembra? O amor é a vibração de Deus que perpassa todo o universo. E nós vamos perceber mais tarde nas aulas sequentes, principalmente em 2026, que nós nascemos desse amor, onde surgiu essa irradiação inicial, nós vamos buscar tanto na obra de Kardec quanto nos demais contemporâneos e colaboradores. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 1º, por Francisco Cândido Xavier, o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Então não tem como estar fora de Deus. Tudo que existe, existe em Deus, que é o princípio da vida e da inteligência universal, ou o princípio universal da vida e da inteligência. Para Miramês, em Filosofia Espírita, volume 3, capítulo 42, por João Nunes Maia, podemos dizer que Cristo é a alma do mundo, agora mundo, planeta. Pois, sendo diretor do planeta, ele o usa como corpo ciclópico, corpo gigante, onde bilhões de almas trabalham em todas as direções, regendo todos os reinos, todos os continentes dentro dos reinos e todas as subdivisões até chegar em nossa realidade, depois para a humana e as demais. Sendo uma grande escola de Deus para a preparação dos espíritos, com E minúsculo, que é desde a origem até o imensurável, em ascensão, onde o progresso é uma força do próprio Criador, porque é Ele que o impulsiona, Ele é a própria lei e nele existimos, vivemos e nos movemos. Não paramos muito aí, era só para relembrar, e agora vamos estudar. Tome água outra vez. E hoje eu e a Aline estamos exercitando a telepatia, porque nós ficamos sem o retorno por problemas técnicos. O técnico prometeu vir resolver e esqueceu de nós. Mas estamos afinados. Confira aí mais uma vez a sua inscrição, se você curtiu, se você compartilhou, se você comentou os demais vídeos, porque a sua inscrição conta muito. O seu gostei ou não gostei, mais ainda. Você compartilhar ou comentar,
o vídeo toma uma relevância muito grande. Então, cada etapa, você se inscreveu é porque gostou. Você poderia curtir, se inscrever, comentar, compartilhar e nos seguirem nas nossas demais redes sociais. E agradecemos infinitamente. Então vamos lá. Hoje nós já começamos a dar título para a etapa. Alma e espírito. Poderíamos ter colocado o contrário, porque alma, nós tentando ou nos esforçando para entender o que é o espírito que integra incontáveis almas. Nós somos uma uva, queremos entender o cacho de uva por enquanto. Não, nós já temos a noção do parreiral, então vamos pensar um pouco. E não poderia começar diferente. Vamos começar na base, com ele mesmo, o mestre de Lyon, Hippolyte Léon Denis Arrivai, um pseudônimo usado de uma personalidade vivida em 260 a.C., como druida, e conforme o espírito Zéfiro, na obra A Reencarnação de um Druida, quando alguém lembrou Hippolyte Léon Denis Arrivai de sua missão, Allan Kardec assumiu. Entendeu? Assumiu o controle a partir dali. Então, o organizador da doutrina, de fato, é Allan Kardec, assessorado por Hippolyte, que com certeza ficou do lado participando. Mas vocês vão ver isso com Leon Denis, que pode assumir e ficar de acordo com a tarefa, assim como acontecia com Fernando Pessoa e com vários outros mestres. E com certeza, na próxima aula, de repente, pode entrar mais alguma coisa de Gabriel Delany acerca da alma e do espírito, porque se ele fala que se separar o corpo da alma, nós já vamos estar vendo dois seres, cada um com a sua autonomia própria. A alma é um ser e o corpo é outro. Com José Herculano Pires, o corpo é o médium, a alma é o espírito comunicante por seu intermédio. Então vamos começar na obra A Gênese, por onde eu comecei a minha jornada nesta encarnação, no capítulo 2º, no item 27, que eu tenho um amor imenso e uma gratidão eterna por Kahneman, que é o responsável por esta lição, e por Camille Flammarion, que psicografou, e por Allan Kardec, que organizou. E pelo Espírito da Verdade, que instruiu, e pelo Cristo Jesus, que permitiu. O homem é um pequeno mundo, cujo diretor é o Espírito, com E maiúsculo, no qual o princípio dirigido é o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação da qual o Espírito seria Deus. No universo que vai do corpo, que é o efeito, até o Espírito, que é a causa. E nós, que somos o homem, o que está encarnado, somos um pequeno mundo. Mas mesmo esse pequeno mundo, o diretor dele é o Espírito. Porque a maioria de nós nem pensar sabemos. Pelo menos eu estou aprendendo. Coordenar os sentimentos, menos ainda. Disciplinar as palavras para que elas percam a força de ferir, não é tão simples. O controle da própria mente, não temos. A maioria, somente os grandes mestres o têm. E nós sabemos que a mente é uma emanação do Espírito. E por intermédio de um automatismo, que é o controle dele, Espírito, fraciona esta mente consciente e dela constrói a mente subconsciente. Para trabalhar conteúdos do inconsciente em interação com o entorno sob a gerência da superconsciência. Ficou confuso? Então, a superconsciência é o reino de Deus no espírito.
o que há de mais nobre nele. E depois, a mente é uma emanação do espírito. O perispírito é uma exteriorização da mente e o corpo físico é uma condensação do perispírito. Corpo físico, perispírito, mente, mente subconsciente e a alma forma o homem, a personalidade. Ficou claro? Então, do espírito emana-se a mente fraciona na subconsciência. Primeiro, ela cria essa subconsciência, cria o perispírito, para que essa subconsciência se expresse nesse perispírito, porque ela coordena os automatismos dentro desse perispírito, a partir do corpo dos instintos, corpo vital, corpo genésico, está por conta dessa subconsciência em especial. O emocional e o campus dos desejos está mais conectado à inconsciência, o frontal no consciente, e todos eles estão sendo gerenciados pela superconsciência, em especial a subconsciência, trabalhando o inconsciente, as nossas etapas passadas. Nós vamos ver isto. Então ficou claro, o homem é um pequeno mundo, o diretor desse pequeno mundo é o espírito, o princípio dirigido para as experiências no meio é o nosso corpo físico, por intermédio dos seus sentidos, e nesse universo, espírito, mente subconsciente, perispírito, inconsciente, tudo isso, esse corpo representa uma criação da qual o espírito é o Deus que o criou e pode recriá-lo se eu permitir que ele faça isso. A autocura, o segredo dela está aí. Eu quero sarar, quero deixar o construtor do corpo governá-lo com harmonia, ou quero fazer a minha maneira, usando o que não me pertence de fato. Um fenômeno análogo ocorre entre a criação cósmica e Deus. Deus está por toda parte na natureza, que é o seu corpo gigante, o seu corpo ciclópico na criação. Do mesmo modo que o espírito está por toda parte no corpo, que é a sua natureza, o seu veículo também aqui de expressão. Todos os elementos da criação estão em relação constante com ele, com Deus. Do mesmo modo que todas as células do corpo humano estão em contato imediato com o ser espiritual, que é o espírito. Não há, pois, nenhuma razão para que os fenômenos da mesma ordem não se façam produzir da mesma forma num e noutro. E aí? O espírito é ou não é o Deus desse universo? O corpo é o efeito, ele é a causa. Para Deus, a natureza é o efeito, ele é a causa, mas a natureza é ele também, e a força causal. O espírito é a causa, o corpo é o efeito, o corpo é uma expressão dele, faz parte do, não tem como dissociá-lo, conforme já mostramos com Joana de Ângeles. E um fenômeno análogo pode acontecer entre Deus e a criação. Tudo que existe na criação está em contato direto com ele, porque ele é onipresente, está supervisionando todas as coisas. E assim como o espírito o faz da mesma forma com o seu corpo. Ele está por toda parte no corpo e nós vamos perceber na sequência que ele cataloga cada situação. Eu creio que não tem nenhuma dúvida nessa situação. O espírito está por toda parte, da mente à última partícula orgânica e ainda interagindo com o entorno, e Deus está por toda parte na criação que nele existe. Para que você tenha uma ideia, o corpo está dentro do perispírito, o perispírito dentro da mente, a mente dentro do espírito.
Esta é a realidade, porque se é uma emanação, está dentro do. Se o perispírito é uma exteriorização dela, sai o da. Se o corpo físico é uma condensação deste, é parte do. O corpo é um universo em miniatura. Agora com Miramês, o livro Saúde, capítulo 3º, João Nunes Maia. Então, o corpo é um universo em miniatura regido pelas mesmas leis. Só para lembrar, se um fenômeno análogo acontece cá e lá, então as leis são as mesmas e compatível com o seu tamanho. Então, proporcionalmente, o espírito com seus corpos de expressão e de evolução só fará de acordo com o seu tamanho, e as leis é para regê-lo conforme esta expressão ou esse nível de consciência. Então, o espírito é um Deus se o compararmos com as microvidas em profusão na formação do vaso físico. Se você é bom de imaginação e cálculo ao mesmo tempo, em média 600 trilhões de células humanas, segundo o Deepak Chopra, e 90% de sua massa é constituído de vírus, ultravírus, micróbios, vermes, que foram criados, segundo Ramatiz, para sustentar esse edifício biológico. Não foram criados para destruir. E conforme já falamos, principalmente vocês vão presenciar isso nas quintas-feiras, na próxima quinta, agora, por exemplo, já começa, que só no sistema digestivo da mastigação à excreção cria-se a cada 24 horas 76 sextilhões de bactérias. E o que sai do nosso corpo, que nós chamamos de fezes, 95% do volume bactérias mortas, que já cumpriram seu papel. Estão sendo devolvidas à natureza para ser fracionadas em moléculas, átomos e subdivisões e ajudar outros seres a fazer o mesmo trajeto. Então, ficou claro aqui. Voltamos a Allan Kardec, obra e capítulos citados. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, seus músculos, seus nervos, suas articulações, são outras tantas individualidades materiais localizadas em um lugar especial do corpo. O espírito está por toda parte no corpo. René Descartes já afirmara, isso consta também na obra Evolução em Dois Mundos de André Luiz, que os nervos são espíritos animais. Isso mesmo. E aqui Allan Kardec mostrando que dentro do corpo, seus órgãos, como os músculos, nervos, articulações e tudo mais, são individualidades menores dentro do corpo. Cada uma cumprindo o seu papel, exercendo sua função, e o espírito está por toda parte, porque a consciência é o amálgama, como se fosse aquela liga, aquele élan que mantém tudo conectado. Assim como Deus, o ser dos seres, a alma do universo, o faz com o processo de onipresença. Com onisciência ele projeta, onipresença ele supervisiona, onipotência ele constrói e reconstrói o tempo todo. Feito isso, avancemos. Um membro se agita no corpo, o espírito o sente. O espírito, não nós, a alma. Quando eu colocar o colchete, isso é da regra da escrita, e colocar os 3 pontinhos é porque existe algo antes que daria continuidade lá do sente. E às vezes são palavras que saem fora do contexto e não acrescenta, a gente retira e deixa só o necessário. Então, um membro se agita, o espírito sente. Todos os membros estão em movimento, os diferentes órgãos estão postos em vibração. O espírito sente cada manifestação, distingue-as e as localiza. Foi por isso que eu levei um choque quando li esta lição. Como?
se ele sabe tudo isso e eu não sei nem o que é o corpo? E muito menos o que era um nervo na época, uma articulação, um órgão qualquer. E ainda às vezes não sei nem o que é uma célula adequadamente, uma molécula, um átomo. Estou a caminho. Já estou aprendendo o que são e a sua criação. Conforme veremos numa viagem nas 5 obras principais de Kardec, nós vamos viajar a partir daqui, a gente vai repetir algumas coisas e nós vamos viajar dentro das obras para mostrar realidades. Não exatamente nesse contexto aqui, mas podemos aqui, para dar um exemplo, começar na obra O Livro dos Espíritos, por exemplo. O homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Sim, e na maioria das vezes fazendo pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Se assim é, a vontade é a essência da personalidade em ação, da consciência ou nós quando acordamos. De modo que veremos isso na obra O Livro dos Médiuns, antes do Evangelho segundo o Espiritismo, que usando essa vontade convenientemente para o bem, nós podemos criar átomos, transformá-los em alimentos e em medicamentos. Livro dos Médiuns. Do item 103 ao 126 ao 131. E depois, vendo no Evangelho segundo o Espiritismo, se o homem soubesse, se todos os encarnados tivessem consciência da força que trazem em si mesmo, que é o Evangelho, e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios. E além de acionar o que está em si, pode arrebanhar uma porção de fluidos conduzidos para o bem e fazer prodígios. Ou na obra O Céu, Nem Céu e Nem Inferno, que é o nome original, você dialogar usando a mente, a oração, conforme está nesta obra, como um processo de magnetização, interagir e interferir no perispírito de um desencarnado, que foi o exemplo que ele deu, como se desintegrasse o que está causando sofrimento, e depois o Kardec pedir, e nós vamos usar isso, às vezes na próxima etapa. Agora evoque, não vamos deixar isso só para essa etapa, como nós estamos propondo, agora evoque o espírito do indivíduo. Se não fosse alma e espírito, como que eu vou evocar o espírito se eu estou diante dele desencarnado? Evoque o espírito desse indivíduo desencarnado que você ajudou, uma fração, e chame-o à responsabilidade. Com palavras bem conduzidas, amorosas. E na obra A Gênese, agora usando o pensamento, a vontade, além de convenientes, dirigidos para o bem, com sabedoria, interagir com o fluido cósmico, arrebanhar uma porção, gravar nesta porção as nossas virtudes, construir moléculas saudáveis e curar o meu corpo ou de quem você está assistindo. São trajetos que nós vamos fazer dentro das obras kardecianas e sequentes. Então, se o Espírito sabe tudo isso, eu estou atrás dessa comunicação. Por isso, a próxima etapa é só como você comunicar com seu Espírito. Agora vamos nesta questão que foi uma das que mais me encantou no livro dos Espíritos, depois de encontrar esta informação na obra A Gênese. Porque estuda-se as ideias, a recomendação de Kardec, você vai seguindo o desenvolvimento, o encadeamento das ideias, né? Estudar obras, estuda-se as ideias, o que tem nessa obra a respeito dessa ideia que eu quero entender.
455 é a questão, é uma dissertação do próprio Kardec. Num dado momento dessa dissertação, os fenômenos do sonambulismo natural se produzem espontaneamente e são independentes de toda causa exterior conhecida, porque sou eu que os provoco. Sou eu que saio do corpo ou evoco a minha consciência. Eu saio do corpo e vou ao seu encontro, ou trago ela ao meu encontro. Foi assim que foi usado. O estado designado sob o nome de sonambulismo magnético é diferente do sonambulismo natural porque é provocado enquanto o outro é espontâneo. Aqui alguém está fazendo por você o que te cabe. E às vezes, se não tiver moral, conhecimento e objetivos enobrecedores, pode te levar para os seus tormentos ao invés de levar para o seu oásis. Feito isso, só para mostrar a diferença entre uma coisa e outra, porque Leon Denis vai falar desse sonambulismo, desse desdobramento lá na frente. Então, o sonâmbulo vê todos os lugares onde sua alma possa se transportar, seja qual for a distância. Por isso que eu não sou tolo, eu me transporto para dentro de minhas células, dentro de minhas moléculas, dentro de meus átomos, e vejo em loco. E você também pode, se você quiser. Porque fora do corpo, considerado sonâmbulo, porque eu estou fora do corpo, e o corpo está ali, em tese, dormindo, mas chama-se às vezes de sonâmbulo o que está perambulando sem ter consciência, o corpo perambula enquanto a alma está fora. Quando a gente chama a alma de volta, ela reassume o comando. Então o sonâmbulo vê todos os lugares onde a sua alma possa transportar, seja qual for a distância, porque onde a alma está, o seu pensamento está e vice-versa. Questão 89A da obra O Livro dos Espíritos. Na visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas do lugar em que está o seu corpo, e sim como por um efeito telescópico. Eu não vejo as coisas onde está o meu corpo, só saio do corpo e já vejo aqui. Se eu estou aqui, eu posso me transportar para o Egito, como egípcio, e ver como se fosse olhando num telescópio, mas na realidade eu me transporto para lá. Ele as vê presentes e como se estivesse no lugar onde elas existem, visto que sua alma lá está em realidade. Só antecipei. Já pensou? Na primeira obra de Allan Kardec já tem esse patrimônio. E porque esse universo infindável de reuniões mediúnicas, onde você não sabe o que está fazendo, faz de conta que está fazendo direitinho e não se atentou, como recomenda o mestre, doutor ou doutor e mestre Sérgio Felipe de Oliveira, o primeiro espírito que você deve receber numa reunião mediúnica, já que você necessita dela, é o seu. Você saber quem és tu, para não ficar pedindo para Bezerra de Menezes, para Miramês, para Joana de Ângeles Ramatiz resolver os seus problemas. Então a solução está dentro de ti, dentro de mim. Então está muito claro. Agora, eu não consigo me transportar para dentro do que eu não sei o que é. Se eu não tenho noção de que é um átomo e sei os portais para adentrá-lo, não tenho objetivos para estudá-lo, a minha consciência comunicar-se com a dele num processo que é uma transfusão de alma, a minha alma comunicando-se em loco com a alma do átomo ou de uma molécula, de uma célula e tudo mais, como nós vimos com Pietro Baldi, e voltaremos em momentos
adequados com essas informações outra vez, no outro cenário. Então, o sonâmbulo vê, às vezes, seu próprio espírito e o seu próprio corpo. São, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência, espiritual e corporal, e, entretanto, se confundem pelos laços que os unem. Laços, no plural, estamos falando de perispíritos. Se eu estou vendo o meu próprio corpo e o meu próprio espírito, entre mim e o meu espírito há um laço indestrutível que liga a mim, que sou um ponto de autoconsciência pura, construindo o meu império, vim do seu âmago, e algo que me liga para a eternidade nesse ser. E outro que foi construído por ele na velocidade de um relâmpago, conforme a questão 187 do Livro dos Espíritos, com Kardec, que foi criado para modelar o corpo biológico, já que ele é o construtor desse corpo. Isso feito, então esses laços que ligam a mim e ao corpo, eu olho para o meu corpo, algo que me liga ao corpo, olho para o meu espírito, algo que me liga a ele, e vejo esse fenômeno agora, ou daqui a pouco. Nem sempre o sonâmbulo se dá conta dessa situação e essa dualidade faz com que muitas vezes fale de si como se falasse de outra pessoa. É que, às vezes, é o ser corporal que fala ao espiritual. O corpo é uma criação do espírito, então ele deve ao espírito a obediência. E outras vezes é o ser espiritual que fala ao corporal. E a alma está ali olhando esse cenário acontecer. Então ela está vendo o ser corporal pedir socorro ao ser espiritual que o criou e o ser espiritual dialogar com a sua criação e fazer os reparos que precisam, e a alma que o estragou às vezes desconhece. E nos originais, quando a alma vai afastando do corpo, ela vai adquirindo emancipação, que é encontrar isso na codificação em livros físicos, traga para nós. Ela olha para o corpo e vê o interior das células. Porque onde a alma está, o seu pensamento também está e vice-versa. Então, quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que ele vê, mas não pelos olhos do corpo, porque perispiritualmente ele enxerga, ele ouve, ele sente por cada partícula perispiritual. Então, vê a si mesmo e sente-se transportado para lá, onde pensou estar. Há, portanto, naquele lugar algo dele. E esse algo, não sendo seu corpo, porque ele saiu do corpo, só pode ser sua alma ou espírito, porque ele está nessa viagem. Tem dúvida? Nós estamos falando de 3 seres ao mesmo tempo: espírito, alma, corpo e ainda os laços que os unem. Essa é a diferença para quem estuda como Kardec recomendou. No recolhimento, com seriedade, para enxergar múltiplas realidades que às vezes passa despercebido para a maioria. Vamos dar um tempo para Kardec e um tempo para você tomar água. E aí, está gostando? Eu estou adorando. Quanto mais estudamos, mais compreendemos. Então vamos com o apóstolo do Espiritismo. Eu dou um aperitivo agora e depois, tanto com ele quanto com Joana de Ângeles, o manjar divino néctar dos deuses na próxima etapa.
O problema do ser, do destino e da dor, capítulo 4. E depois o que eu vou mostrar a essência, nós já vamos saltar lá para o capítulo 20. Já vai lá, tenha curiosidade, vai lá ver os potenciais da alma, veja o que você encontra lá e depois fica mais fácil na hora da aula. Então a consciência, o eu, e aqui estava com minúsculo e hoje se escreve com maiúsculo. Quando fala-se da consciência, o eu, estamos falando do espírito com E maiúsculo e eu com E maiúsculo. Nós colocamos sobre a ordem do nosso mestre Leon. Então a consciência, o eu, é o centro do ser. E o ser estava com S minúsculo e é com maiúsculo. A própria essência da personalidade. E a personalidade sou eu, que sou feito de essência e de substância, segundo Joana de Ângeles, que eu não coloquei nessa. Vou colocar na próxima aula essa informação, que somos feitos de essência e substância. Então a consciência, o eu profundo, é o centro do ser, o reino de Deus em nós. A própria essência da personalidade, que vai manifestar-se cá. Isso feito, em certos casos vê-se aparecer em nós, almas, um ser muito diferente do ser normal, possuindo não só conhecimentos e aptidões mais extensas que as da personalidade comum, que somos nós, mas além disso, dotado de modos de percepção mais poderosos e variados. Quem já nos viu palestrar, enxerga isso em loco. O que sabemos da palestra até quando começamos a falar, só o título. Estudamos o que foi possível, um pouco de tudo, mas na hora a conexão é feita com esse ser, com suas múltiplas realidades, para o contexto em si e o que vai ser usado tanto do seu universo quanto das suas conexões com outros mestres. Por isso, ora ficamos mais sábios, de repente ficamos mais tapadinhos, tem hora também que vacilou vibracionalmente, ao invés de vir seres mais nobres, vem dos submundos. Nós estamos aqui no consciente, gerenciando um subconsciente que é responsável pelo nosso comportamento. Dependendo desse comportamento, eu estou manifestando por ele o eu profundo que o gerencia, ou o eu primário, o inconsciente, os meus umbrais. Então depende do meu modo de pensar, de sentir, falar e agir, para saber quem eu estou trazendo, a quem eu estou dando vazão. No seu conjunto, esses fenômenos demonstram que além do nível de consciência normal, do meu, do seu, do vosso, fora da personalidade comum, existem em nós planos de consciência, camadas ou zonas dispostas de tal maneira que, em certas condições, se podem observar a alternância nesses planos. E observo isso o tempo todo. Mas precisa de objetivos nobres, estado de presença no que faz, porque se você começa a mudar a vibração, você entra em conexão com os abismos de quem te provoca ou do seu próprio abismo. Agora, manteve a sua conexão com a sua essência, o lixo do outro não vai te atingir, é dele. Você não vai aceitar que ele comande o seu mundo. Quem está no comando de sua vida é tu. Então você não vai trazer os tormentos dos outros para o seu cenário.
Você é um lótus no pântano, para transformar pântano em lótus, não o contrário. Feito isso, vê-se então emergirem e manifestarem-se durante certo tempo atributos, faculdades que pertencem à consciência profunda, mas que não tardam a desaparecer para volverem ao seu lugar e tornarem a mergulhar na sombra e na inação. Na sombra que depende do seu olhar, ou na luz. Inação não existe. Hoje nós sabemos disso. Sombra você pode... Quem saiu de lá para te perturbar pode ter voltado para o subconsciente. Para o inconsciente, melhor dizendo. Inação, no âmago do ser, é um perpétuo dinamismo. Inação em relação a nós. Então, se eu não construir um cenário para trazer essa essência e segurá-la aqui, porque só fica se o festim estiver adequado e a roupa nupcial de acordo. Eu posso chamar, pode vir por relance. Se o ambiente não está pronto, se está pronto, vem e fica. Como ficou em Paulo de Tarso, já não sou mais eu quem vive. É o Cristo que vive em mim. Demorou, mas conseguiu assim, com Francesco de Assis e tantos outros. Então, sigamos a pauta. O nosso eu ordinário, superficial, que somos nós, que estamos encarnados, limitado pelo organismo, não parece ser mais do que um fragmento do nosso eu profundo. Leon Denis. Não vamos discutir com esse mestre, nem com Kardec, com o que vimos. Então, o nosso eu ordinário, o que está aqui na superfície, limitado pelo organismo, não parece ser mais do que um fragmento do nosso eu profundo. Vamos mostrar isso com mais detalhes na próxima etapa. Mas aqui ainda tem mais. Nesse eu profundo está registrado um mundo inteiro de fatos, de conhecimentos, de recordações referentes ao longo passado da alma, espírito na realidade. Pode ser da alma e dele como um todo. Então, se tem lá esse livro oculto, aprendei a abrir, a folhear, a lê-lo. Ele lhe dirá o que tendes sido e o que sereis. E ensinar-nos-á o maior dos mistérios, que é a criação do eu pelo esforço constante. E na ação silenciosa do pensamento, far-nos-á pintar as telas mais encantadoras, esculpir as mais ideais formas, compor as mais belas sinfonias e assim como os mais belos poemas. Tudo está aí, à nossa disposição. Então, durante a vida normal, todas essas reservas permanecem latentes. Latentes está ali, à sua disposição, em latência, só esperando o seu comando. Como que sepultadas por baixo do invólucro material. Reaparecem no estado de sonambulismo, viu? Porque falamos do sonambulismo lá. Agora, o desdobramento, que é o sonambulismo, desdobramento consciente e espontâneo, onde eu tenho valores, tenho conhecimento, tenho objetivos. Para acessar esse conhecimento. Então agora eu posso acessar isso, que aparece nesse estado de sonambulismo no processo de meditação profunda, no processo de introspecção, no processo de oração ou na ação, lavando uma xícara, dependendo se você está inteira ou inteiro na ação. E nem vou falar inteira, porque não existe na língua portuguesa. Inteiro é eu, você, todos nós. Quando estamos inteiros na ação.
O apelo da vontade, eu tomando a atitude, o que lhe falta é a vontade. Então, o apelo da vontade e a sugestão as mobilizam e elas entram em ação e produzem os estranhos fenômenos que a psicologia oficial comprova, sem os poder explicar. Porque fazem as chamadas regressão ou até a projeção, mas não sabe explicar os porquês. Então eu posso, usando a minha vontade, ou alguém me sugestionando para fazer o fenômeno acontecer. Mas, como dissemos, temos que ter o conhecimento prévio, o objetivo nobre e o cultivo de valores antes, durante e após. Porque acessar, ter a experiência e depois não trazer os conteúdos é quase um tormento. Então, crie primeiro a ambiência, depois faça o projeto e aí vamos à luta. Todos os casos de desdobramento, agora mudou de sonambulismo para desdobramento, que é a mesma coisa, que é o que eles quiseram dizer. Todos os casos de desdobramento da personalidade, todos os fenômenos de clarividência, telepatia, premonição, aparecimento de sentidos novos e de faculdades desconhecidas, todo esse conjunto de fatos, cujo número aumenta e constitui já um grandíssimo amálgama, que vai fazer uma fusão de tudo isso, deve ser atribuído à intervenção das forças e recursos da personalidade oculta. Agora aqui a personalidade mostrando o que vai manifestar-se por nosso intermédio. Pode ser essa personalidade, você pode colocá-la como espírito aqui, ou algo maior do que tu. Então, quando falamos de amálgama, alguém perguntou, nós explicamos, a Elizabeth Henrique, você estava presente. Então, a fusão perfeita entre coisas, liga um ela, que vai manter tudo unido, e aqui trazer tudo para um cenário de acordo com a predisposição. Então, nós é que vamos escolher. Hoje mesmo, a nossa afilhada lá de São Gotardo, a Neide, se ela podia ver o seu filho que partiu, ouvi-lo. É só estudar, se predispor e trabalhar, porque aqui está mostrando todos os casos de desdobramento, se ela se dispor a isso, da personalidade dela, todos os fenômenos de clarividência, de telepatia, de premonição, aparecimento de novos sentidos, faculdades desconhecidas, ela pode. Agora tem que se preparar, capacitar-se para tal, como lá em Ilhéus, no Porto da Esperança, tem um moço que chegou na casa aparentemente sem nenhum dom mediúnico. 5, 6 anos depois estava com meia dúzia já desenvolvido. Vidência, clarividência, psicofonia, psicografia e etc. Vamos dar um tempo para Leon Denis descansar, o nosso amado Miramês. Depois finalizar com Joana de Ângeles. Horizontes da Mente, capítulo 9, João Nunes Maia. O espírito, ao reencarnar ou encarnar, entra em processo preparatório, principalmente no tocante à consciência, que aqui é com C maiúsculo, que além de ser um todo unificado, o espírito, essa consciência, é também a mínima parte que se encontra em atividade na alma que domina o império da carne. Pelo menos deveria dominar, mas ainda a maioria não domina. Então aqui está vendo claramente o espírito e aqui a alma, duas coisas. Então ele é um todo unificado e também a mínima parte que está aqui encarnada. Então não tem muito ao que explicar aqui, porque já estamos pegando o bonde de Leon Denis, Allan Kardec, e já fica fácil. É só para fixação e fundamentação mesmo.
Então, a natureza agora, Filosofia Espírita, volume 12, capítulo 44. O mesmo médium, mesmo espírito. A natureza, sendo sábia, cria vários corpos, para que a mensagem do espírito seja dada e o aprendizado na alma consumado. Há dúvida que são duas coisas? Que somos uma fração diminuta de algo que tem quase a idade do universo, que nós vamos ver com Joana de Ângeles? Voltamos a horizontes. Agora, horizontes da vida. Antes foi horizontes da mente. Quer dizer que a gente vai perseguindo a ideia em várias obras. Agora, horizontes da vida, capítulo 10º. Espírito e médium são os mesmos. O espírito pode e deve libertar-se de tudo o que o circunda. No entanto, do Criador, ele é e será sempre dependente, porque não sai do para a eternidade. Tudo que se move na criação tem como impulso o pensamento criador na realidade. Tudo nasce dos impulsos mentais de Deus, se assim podemos dizer, do Verbo Criador, que é a mente e a vontade divinas. Nós podemos libertar-se de tudo. Você de mim, eu deste lugar, mas de Deus não tem como sair do. Ainda a mesma obra e autores, os seres humanos já percebem na formação dos seus pensamentos o pensamento de Deus, para quem está atento. Ele, Deus, de certa forma, faz parte de nossas ideias. Porém, existem intervalos na faixa do pensamento em que o Senhor faculta aos seus sentimentos, aos nossos sentimentos espiritualistas, a liberdade de expressão. Então, o hálito divino vem de Deus. Quando chega em nossa mente, passando pelo nosso centro coronário, se transforma em pensamentos. E antes eram forças e estímulo. Então chega ali o pensamento divino que nos coordena. E quando nós começamos a ter aquelas ideias e tal, e começamos a interagir, ele está permitindo que a gente pense dentro do pensamento do Cristo ou dentro do pensamento dele, Deus. Agora, a vez de Joana de Ângeles. Vamos começar com a obra Iluminação Interior, capítulo 1, de Valdo Pereira Franco. Não vou citar mais Joana de Ângeles e nem Divaldo, porque todas as obras daqui até o final é Joana e o médio é o mesmo. Só vou mudar a obra e capítulo para acelerar o processo. Então Deus prossegue criando sem cessar, porque Deus trabalha até hoje. E o Cristo trabalha também. Não cessa, porém, no bípede pensante o grandioso desenvolver dos conteúdos divinos nesse psiquismo antes alma e agora espírito, que avança para a angelitude, para a superação de qualquer expressão no campo da forma até atingir o máximo da sua destinação gloriosa. E para mostrar para vocês, alma, espírito. Então Deus prossegue criando sem cessar, não cessa no bípede pensante que somos nós, as aves e etc., e vários outros. Elas também pensam no universo dela. Plantas pensam, sentem, raciocinam e falam também. Não são bípedes pensantes. Quase, porque tem árvores que andam. Basta você pegar os documentários do fundo do mar, você vai ver que tem árvorezita que anda e tem animais que têm raízes. A pluma do mar, por exemplo, é um animal com raízes. E a árvorezita lá já andando.
Então tudo saiu do seu psiquismo, antes formou a alma, depois o espírito, e o espírito rumo à angelitude, superando quaisquer expressão do campo da forma até atingir a sua destinação gloriosa, que é ser um com Cristo, ser um com a suprema sabedoria. Triunfo Pessoal, capítulo 4, item 3. A psique humana, a alma humana, psique é alma, a psique humana é por demais complexa, para ser abarcada de um só golpe, conquistada de uma só vez. Por isso que a gente vai em etapas, em capítulos. Feito isso, muda o capítulo, que agora antes 4.3 ainda permanece no mesmo. Tudo igual. Faz-se necessário, portanto, harmonizar o sentimento com o pensamento. Preste bem atenção nisso. A sensação com a intuição. Em um processo de identificação de valores de que cada qual se constitui, a fim de que se realize a individuação. Torne um ser uno. Um com a minha totalidade aqui, um com a minha essência consciencial. Então veja, quem é que está conduzindo quase tudo por aqui? Então, harmonizar o sentimento com o pensamento. Então, isso sou eu. Eu vou harmonizar o meu sentimento com o meu pensamento ou vice-versa. Normalmente, o ideal, primeiro você pensa, depois você sente. Porque você vai criar uma realidade. Mas você pode sentir primeiro e pensar depois. Mas aqui ela está recomendando você harmonizar o seu sentimento com o pensamento, com a ação desse pensamento. E a sensação que é algo no corpo, quando é no perispírito, é a emoção com a intuição, porque quem cuida desse cenário na quase totalidade é o espírito e o seu veículo de manifestação é a intuição. Então, a sensação com a intuição em um processo de identificação de valores, eu identificando os meus valores no pensar e no sentir, e ele, de acordo com o que ele deseja, também fazendo isso, por esses valores, sempre visando a individuação, para que o ser torne-se um com os seus elementos constitutivos. É feito de tudo que os outros também são, só que se comportam diferente. Já não sou mais eu quem vive. Então, é um processo de identificação de valores, eu identificando os meus, o espírito que me conduz fazendo a sua parte, para que a gente realize esse processo de individuação, que eu seja diferente por obedecer à minha essência e me deixar conduzir por ela. Porque Deus e o Cristo lá estão. O ser humano, agora, Vitória sobre a Depressão, capítulo 13. O ser humano é um conjunto de experiências que lhe formam o caráter, a personalidade, impulsionando-o ao avanço quando são nobres essas realizações, ou fazendo-o momentaneamente estacionar no sofrimento, na repetição da atividade até liberar-se do conflito culposo, porque ele perdeu o endereço de si. Então aqui ele está harmonizando o seu pensamento, com certeza harmonizar o sentimento com o pensamento. Então pensar e sentir dentro do mesmo diapasão, obedecendo à essência consciencial. Pode ser pela intuição, captando essa intuição. E ao mesmo tempo a sensação com a intuição, a manifestação da essência divina na pacificação das nossas ovelhas. E com isso, nós somos um conjunto de experiências que formam o nosso caráter, a nossa personalidade, que vai nos impulsionar se eu estou manifestando algo da minha essência ou da periferia, se eu estou me deixando arrastar pela periferia. Então, eu posso ficar na zona de sofrimento, que é o que nós vamos ver com Leon Denis na próxima etapa. Se eu deixar o periférico me conduzir, como alma, eu vou para o sofrimento, para os tormentos, as paixões. Se eu deixar a minha essência,
eu vou viver sobre essa regência, essa consciência crística e cósmica. Agora, Amor Imbatível Amor, capítulo 6, item 3. O ser é a soma de muitas reencarnações, nas quais esteve na condição de personalidades transitórias, cujos conteúdos foram-lhe incorporados, formando-lhe a individualidade. Há dúvida? Então, cada etapa, uma personalidade, cada personalidade com as suas experiências que formaram seu caráter e etc. E agora somando essas personalidades com seus caráteres e caracteres irretorquíveis, construindo essa individualidade eterna. Agora o Ser Consciente, capítulo 1, item 2. A enunciada cisão entre o eu e o si, o eu, a personalidade, o si deveria ser com maiúsculo, o espírito, atávica, desaparece quando a análise do perispírito demonstra que a personalidade resulta da experiência de cada etapa. É um conjunto de experiência que ele forma o caráter, a personalidade de cada etapa. Mas a individualidade é a soma de todas as etapas, de todas as realizações nas sucessivas reencarnações. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como nós falamos no popular. Isso feito, só para mostrar uma coisa e outra. O Ser Consciente, capítulo 2, item 1. Subitem 6. Aqui complicou um pouquinho, Joana. Então está no capítulo 2, é o primeiro item, mas o subitem tem 6 itens dentro de um item. Então, somatório de todas as experiências, a individualidade é o ser pleno e potente que alcançou a autorrealização, ou seja, caminha com as suas próprias luzes. Alcançou a autorrealização. A autorrealização é quando eu sei o que pensar, sei o que fazer, como fazer, quando e onde realizar. Feito isso, o Ser Consciente, mesma coisa, mesmo contexto. Imperecível, a individualidade é o espírito em si mesmo que reúne as demais dimensões e sabe conscientemente o que fazer, quando fazê-lo e como realizá-lo para ser a pessoa integral, ideal. Então você é um ser integral. Eu penso, sinto, falo, eu faço. Todos os seres que compõem a minha realidade psicobiofísica, moral e espiritual no mesmo diapasão, em movimento único. Então, imperecível, porque não morre jamais, uma vez formada essa individualidade, ela é o espírito em si mesmo e reúne as demais etapas desde o seu estado conceptual até esse desfecho. O Despertar do Espírito, capítulo 2, item 1. A psicossíntese refere-se à existência de um eu pessoal, a alma encarnada, a personalidade, o eu pessoal, a alma encarnada, e o eu superior, em tese, o espírito, em constante luta pelo domínio da personalidade. Quem é que comanda? Ele ou eu? Porque, na realidade, ele é que comanda, mas eu quero assumir o controle de algo que eu não tenho controle. Por isso a gente fica brigando com o nosso próprio eu, querendo obedecer dois senhores, o mundo e a essência, e não tem. Eu posso obedecer à essência e viver no mundo, vencer o mundo. Agora eu posso obedecer à periferia, querendo vencer no mundo e não o mundo. Então tem esses dois eus e às vezes em constante briga, conflito. Ainda mesmo capítulo e item, mesma obra, todo o contexto,
O eu pessoal é muitas vezes confundido com a personalidade. Ele é confundido, mas não é a personalidade. Sendo ele mesmo o ponto de autoconsciência pura, que vem lá da essência. E esse ponto de autoconsciência pura é a alma, que corresponde ao ego, ao centro da consciência individual. Está ali como uma semente. Ela é o ego que vai transformar-se no self. Joana de Ângeles. Ainda, mesma obra, tudo igual. O eu superior corresponde ao espírito. Então veja, aqui ela vai mostrar que o eu superior corresponde ao espírito, como se fosse o mesmo. Porque começou aqui, o pensamento dela vai evoluindo. Agora corresponde ao espírito, o self, ao self. Também podendo ser denominado como superconsciente. Tudo bem. Agora, mais uma etapa. Veja, na sua imensa complexidade. Quando ela fala na sua complexidade, já temos que amarrar o cinto de segurança. Agora aqui a gente põe 2. Atar o cinto. Ou afivelar o cinto. Então, na sua imensa complexidade, no sentido mais profundo do termo, a individualidade, que é o espírito em si mesmo, que se expressa através do eu superior. Então, tem algo entre ele e a mente, o eu superior, que é o Cristo interno. A mente que acordou. A mente desperta, se transforma no eu superior. Para enfrentar as experiências das personalidades presentes no eu individual, que é a personalidade. E a alma é o centro da consciência individual. Então, no sentido mais profundo do termo, na sua imensa complexidade, o espírito vai expressar-se por intermédio do eu superior, que vai funcionar como médium ou perispírito dele entre a realidade do superconsciente e a mente. O que nós chamamos também de intuição. Para enfrentar as experiências das personalidades presentes, porque cada personalidade é feita de fragmentos de incontáveis que estão no inconsciente, frações que estão no superconsciente, e às vezes do contexto, e construindo uma nova realidade. Amor imbatível amor, capítulo 6, item 3. É natural, portanto, que essas experiências e vivências mais marcantes, arquivadas no inconsciente profundo, emerjam, vez que outra, confundindo a consciência atual e, às vezes, escapando-lhe ao controle em forma de imagens projetadas. E aí? A gente faz um processo de introspecção, sem propósitos nobres. Daqui a pouco eu me vejo em lugares magníficos, mas são ilusórios, não são reais. Eu me vejo projetado na imagem que eu gostaria de ser ou ter, mas é falsa. E, vez por outra, pode emergir coisas nobres também. Então, vez que outra, confundindo a consciência atual, que vai emergir dos meus submundos ou dos meus oásis. E, às vezes, escapando-lhe o controle. Se é dos oásis, não vai escapar o controle, vem controlar em forma de imagens projetadas. Aí eu vou parecer aquilo que não sou. Foi apenas uma provocação, um convite. E aí? Agora na próxima vai ficar uma delícia, porque como acessar isso com Leon Denis. Nós vamos ver até com Miramês, quando a gente não acha dentro, busca fora. E com Joana de Ângeles, acessar as pérolas que temos e voltar para resolver as questões que estão pendentes. Então, cenas por vindouras. O que será que nos aguarda? Ainda não tem título,
problema do ser, o destino da dor, como nós falamos, nós estávamos lá no capítulo 4, agora saltamos para o 20, as potencialidades da alma. Aqui, mais diretamente, falando sobre a vontade. Há em toda a alma humana 2 centros, ou melhor, 2 esferas de ação e expressão. Uma delas, a exterior, manifesta a personalidade, o eu com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Enquanto ela for a reguladora de nosso proceder, teremos a vida inferior, semeada de provações e males. A outra interna, profunda, imutável, quer dizer, não morre, não no sentido de não mudar, porque ela muda constante, porque está se aprimorando. É, ao mesmo tempo, a sede da consciência, com C maiúsculo, algumas coisas que eu já vou trocar para a próxima aula, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. São os 2 senhores. Qual você quer servir? Deus, o templo interior, ou Mamon, o templo das paixões? É somente quando esse, o segundo, o templo de Deus em nós, somente quando esse centro de ação dominar o das paixões, quando suas impulsões nos dirigem, quando a gente permitir se dirigir por elas, que se revelam nossas potências ocultas e que o Espírito se afirma em seu brilho e beleza. Agora eu tenho que estar disposto a isso. Então, é somente quando eu escolher onde eu quero ficar. Nas paixões, no periférico, ou viver em plena conexão com esse templo de Deus em nós. Nós é que vamos escolher. Eu, você, todos nós. Então é por ele, por esse centro profundo, que estamos em comunhão com o Pai que habita em nós. Porque se o reino, o templo de Deus está em nós, Deus e o Cristo também estão, como Miramês fala, e nós vamos colocar na aula que vem. Então, segundo as palavras do Cristo, com o Pai, que é o foco de todo o amor, o princípio de todas as ações. Quem é que não vai querer estar em conexão com esse centro, sem desprezar o periférico, mas sem ser dominado por ele? E aqui fica esse convite, essa oferta. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida a ser um exemplo de bem viver. São 2 obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11
974440770. Namastê.